Tudo bem com você? Eu sou Marcel Farias. É um prazer ter você aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Você já se perguntou por que Eva resolveu conversar com a serpente? E por que, entre tantos mundos criados por Deus, o diabo veio tentar justamente a este, o nosso? São perguntas que a Bíblia não nos traz uma resposta, mas a Bíblia nos fala de uma conversa entre a serpente e Eva, e é sobre isso que nós vamos estudar hoje. Se é a sua primeira vez aqui no canal, aproveita para se inscrever, deixar o seu gostei aqui embaixo do vídeo e compartilhar em suas redes sociais este conteúdo. Isso é muito importante porque no algoritmo do YouTube ele acaba indicando este conteúdo para mais pessoas. Se inscreve, compartilha, curte e, é claro, comenta no final deste vídeo. Eu vou rodar a vinheta, então não sai daí, porque na sequência nós vamos estudar um pouco da Palavra de Deus. Diz a Bíblia: no entanto, temo que sua devoção pura e completa a Cristo seja corrompida de algum modo, como Eva foi enganada pela astúcia da serpente. 2 Coríntios 11, versículo 3. Gênesis capítulo 3 começa apresentando um novo personagem, a serpente. Em Gênesis 3:1 diz que a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. O artigo definido a, que vem antes da serpente, apresenta este novo personagem e nos leva ou sugere que a serpente, Satanás, já era conhecida pelo autor do livro. Na narrativa do Gênesis, a serpente aparece a partir do versículo 1 do capítulo 3. Mas não quer dizer que, para Moisés, ele não tivesse o conhecimento total dos fatos que estava ali registrando em seu livro. E quando ela é introduzida no relato, nós somos levados a crer que estava bem próxima ali da árvore do conhecimento do bem e do mal, se não estivesse enrolada em seus galhos. E aqui tem um ponto interessante para observarmos. Em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, temos Deus passando as orientações de quais seriam ali as árvores frutíferas que o primeiro casal poderia comer. E assim como podemos deduzir que a serpente estava perto ou mesmo enrolada na árvore do conhecimento do bem e do mal, é possível inferirmos que Deus, quando estava ali, passeando pelo jardim do Éden, estaria bem próximo da mesma árvore, o que nos mostra o quanto o inimigo é astuto e prepotente, querendo ali estar mais próximo da árvore do que o próprio Deus. Mesmo sendo prepotente, ele não começa o diálogo buscando um embate com Eva, tentando logo de cara desacreditar o que Deus havia falado a ela. Mas ele faz uma aproximação usando das palavras de Deus para fazer a mulher crer que ela, a serpente, também cria no que Deus havia orientado, mas que pairava ali talvez dúvidas quanto às orientações de Deus. E assim deturpou as palavras de Deus e lançou dúvidas quando começou logo perguntando: Deus realmente disse que você não deveria comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Isso está em Gênesis 3:1. Deus não havia proibido eles de comerem de todos os frutos do jardim, apenas de um específico. E esse é o modus operandi do inimigo: jogar verde para colher o mais maduro possível, usando trechos da Bíblia, colocando-os fora do contexto na tentativa de validar os seus argumentos. Foi esse mesmo método que ele usou na tentação de Jesus em Mateus 4. O que chama a atenção no relato bíblico neste diálogo entre a serpente e Eva é que podemos identificar o uso de um recurso muito utilizado por professores em sala de aula quando querem descobrir se o aluno de fato entendeu a matéria. O feedback, que é a ação do professor em perguntar ao aluno o que foi explanado na aula. Geralmente, o aluno tenta responder apenas a pergunta que lhe foi feita. Mas Eva não fez isso. A pergunta direta da serpente em uma tradução livre foi: você não pode comer de nenhuma fruta do jardim? Ao que Eva poderia ter respondido apenas não, mas ela foi além e disse:
podemos comer dos muitos frutos das árvores do jardim? É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse, Eva continuou, não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. Gênesis 3, 2 e 3. A resposta foi além do que foi perguntado e muniu a serpente de argumentos para contradizer ao que havia alertado o Senhor. É justamente neste ponto do relato bíblico que eu desejo fazer um alerta para que possa ajudar você a não cair na mesma tentação de Eva, o de morrer fisgado pela força da palavra. Quando Eva escolheu responder a mais do que foi perguntado pela serpente, fez com que a própria serpente fizesse falsas afirmações, como por exemplo de que eles não morreriam, que despertou em Eva um interesse de ser igual a Deus e conhecedora do bem e do mal, o que na realidade não passava de mentiras. Por este motivo, não é prudente querer ter ou dar todas as respostas, se elas nos levarão para mais longe de Deus, como aconteceu no Éden. E por fim, desconfie sempre de quem deseja lhe mostrar novos caminhos para o céu e a eternidade, onde Deus não pode caminhar por eles. Foi essa a proposta da serpente no jardim. Amanhã vamos abordar mais sobre a proposta indecorosa feita pela serpente, que foi aceita por Adão e Eva, que impactou toda a criação de Deus. Mas por ora, fica na graça e na paz e que Deus nos abençoe. Este conteúdo está no aplicativo Esperança Real e na web rádio Ecoar. Se inscreva em nosso canal e deixe o seu curtir e lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.